Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim, outros porque os homens assim os fizeram, outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Hoje Jesus vai nos chamar a atenção sobre esta reflexão sobre a vocação. Na primeira parte do Evangelho, ele fala sobre a carta de divórcio que Moisés deu pela dureza do coração daqueles homens. Veja que a dureza de coração impede com que nós tenhamos uma verdadeira correspondência vocacional do chamado que Deus faz à nossa vida. Sem um verdadeiro coração aberto, manso e humilde, nós nunca conseguiremos ter essa experiência de ser um com o outro. Assim também na nossa relação com Deus, de participar da vida divina. Por isso que há muitas pessoas que se casam e não conseguem permanecer casadas, porque muitas vezes elas se uniram com intenções diversas e não com a intenção de se unir a Deus, para que pudesse ser cada vez mais um com o seu próximo, com o seu esposo ou com sua esposa. Porque a união matrimonial, ela tem como compromisso primeiro Deus, porque é diante de Deus que as pessoas se unem no sacramento matrimonial. E aí essa relação com Deus, ela faz com que a relação com o cônjuge seja uma relação fecunda. Por isso que Jesus exorta sobre a dureza de coração, porque a dureza de coração não permite com que um casal viva a beleza da sua vocação, não permite com que o casal tenha uma capacidade de perceber a graça que é essa união íntima, primeira com Deus, através do sacramento, e depois com o seu próximo. Por isso que no final do Evangelho, Jesus ele nos faz uma exortação, onde ali ele vai complementar aquilo que os discípulos falam, porque os discípulos vão dizer: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus vai responder: nem todos são capazes de entender isso, ou seja,
porque só é capaz de entender a vocação aquele que é chamado a ela. Só é capaz de entender aquele chamado aquela pessoa que tem a vocação, porque naquele chamado, naquela vocação, aquela pessoa ela se sente verdadeiramente realizada. Por isso que nós precisamos incentivar os nossos a uma busca vocacional, a uma busca de correspondência ao chamado de Deus, porque há muitas pessoas que infelizmente vão como que entrando num caminho vocacional que não é o seu, mas vão fazendo isso porque são motivadas por outras pessoas, ou por vergonha, ou por alguma repressão familiar. Elas não têm coragem de dar o passo decisivo na sua vida, e às vezes vão escolher uma vocação que aparentemente seja mais fácil ou seja comum socialmente falando, e esquecem que vocação é um chamado particular. Quem vai viver é a própria pessoa, não são as pessoas que estão em volta dela. Por isso que Jesus ele diz que nem todos são capazes de entender, a não ser aqueles a quem é concedido. E depois ele vai dizer que existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Ou seja, há pessoas que não têm vocação matrimonial, têm vocação celibatária, têm vocação religiosa. Às vezes não têm vocação celibatária e nem matrimonial, mas só essa pessoa ela só vai se ver feliz na vida religiosa, e assim sucessivamente. Porque somente aquele que é chamado entende profundamente aquele chamado no seu coração. E aí Jesus ele vai complementar, porque há homens que incapazes por o casamento porque nasceram assim, outros porque os homens assim os fizeram, outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Ou seja, quando nós sentimos um chamado profundo e verdadeiro, nós podemos até ter idealizado uma vocação, um futuro para a nossa vida, mas quando nós temos um verdadeiro encontro pessoal, uma verdadeira experiência com Cristo, nós começamos a ter um movimento interior de abandonar os nossos sonhos para praticar os sonhos de Deus em nossa vida. E é dessa forma que nós vamos cada vez mais trilhando o caminho de felicidade, o caminho de realização, onde nós vamos realmente nos sentindo completos por estar correspondendo o chamado de Deus na nossa vida. Por isso que é tão importante termos um coração dócil e não um coração endurecido, incapaz de perceber e de corresponder à obra de Deus na nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.